Você que está cansado do mesmo e quer ouvir histórias reais de pessoas igualmente reais, pera um pouquinho. Só deixa eu contar uma novidade antes. O episódio de hoje faz parte da campanha O Podcast é Delas 2024, um projeto que nasceu com uma missão de promover e facilitar a maior participação de mulheres nos podcasts. E para isso, nada melhor do que 4 amigas e psicólogas com embasamento teórico diversificado e apaixonadas pela profissão. Bem-vindos ao Sessão em Off. Acomode-se no seu melhor canto para chamar de seu divã. Aproveite! Sessão em Off, mais uma vez falando da importância da saúde mental. E agora a gente trouxe uma reflexão importante para esse episódio. Meninas, tirando o emocional, o restante, vai bem? Uau! A gente trouxe essa reflexão buscando agora recentemente, o boom de bilheteria que a Pixar conquistou. Recorde. Um filme que fala exatamente sobre o nosso objeto de estudo, emoções. O filme Divertidamente 2, ele traz muito caracterizado, com cores, com arquétipos, com imagens, personas, símbolos muito vivos de cada emoção. Talvez quem já me acompanha dentro do Sessão em Off acaba me reconhecendo como a Michele dos contos, dos mitos, das histórias narradas. Gente, isso nada mais é que um divertidamente no formato de um mito. Ali está a alegria condicionada e caracterizada, ali está a tristeza, ali está a raiva, mais recentemente vergonha, tédio, ansiedade. E pegando, gente, isso que está sendo tão falado, e aí o Sessão em Off trouxe o questionamento, está sendo muito falado. E como é que isso está sendo vivido? Como é que isso está sendo experienciado, gente, na rotina da classe social de cada um? Na empresa que cada um trabalha? Na vida do dia a dia? Como é quando a gente sai da tela do cinema e a gente se depara, sendo 11 da noite, tendo que acordar 5 horas da manhã e pegar 2 ônibus? Como trazer esse conhecimento, essa fala de emoções para uma realidade que seja realmente percebida como saudável? De pequenos atos. Não precisamos correr 34 quilômetros nem uma maratona. Então, eu vou convidar a Andréia para trazer justamente um caso clínico que chegou justamente para uma de nós aqui. A gente achou bem pertinente como que se dá essa junção. Parte clínica, os exames clínicos, o nosso emocional afetado, um sintoma que chega mais apurado. Não é, Andréia? Conta um pouco esse caso para gente. Pois é. Michele, nem tudo é emocional. Ótima resposta. É importante a gente colocar isso. Então, conversando aqui, o Sessão, eu achei pertinente a gente falar um pouco sobre isso, porque hoje tudo parece ser emocional. Então, esse caso é de uma paciente que autorizou, não vamos dizer os nomes, mas ela autorizou que realmente fosse contada a história dela. E a história dela é o seguinte: é uma pessoa que foi diagnosticada já com ansiedade, com TAG, para quem não conhece, é transtorno de ansiedade generalizada, pelo psiquiatra, e outros diagnósticos que ainda a gente está em fase de confirmação. Então, ela, bem ansiosa, toma medicação, muito responsável com os exames clínicos dela, tá? Em dia, vai aos médicos, faz o check-up dela, ok. E uma das sessões ela chegou, devido a um questionamento que ela tinha que confirmar um diagnóstico de um nódulo no seio. Isso deixou ela um pouco ansiosa, Afinal de contas, a gente vai pensando um monte de tragédia, pensamentos catastróficos. Mas, enfim, e ela me trouxe que ela havia desmaiado. Ai, André, eu desmaiei. Eu falei, mas como que foi esse desmaio? Eu desmaiei. Mas o médico, o psiquiatra, falou que é normal, que é da ansiedade. Como nós, como profissionais, não podemos, e nem devemos falar sobre o que o colega fala, enfim. Eu, com a minha intuição, e como eu sempre faço, eu ouvi, ok, ela estava melhor,
E eu pedi, né, o favor para que ela procurasse um neurologista, para que ela verificasse se isso realmente era normal, né, ela ter desmaiado. Porque na minha história clínica, eu não tive casos que pessoas chegaram a desmaiar por conta de ansiedade. Mas, enfim, pode ser que tenha? Pode ser que tenha. Mas, primeiro, eu preciso, né, saber se realmente os exames estão tudo ok. Porque, assim, a gente faz exames de tudo. Neurologista a gente não vai, só quando tem uma dor de cabeça, alguma coisa assim. E ela fez, porque ela é uma pessoa bem literal. Ela foi lá e fez os exames. E ela fez os exames e do exame, né, que o neurologista pediu, como que fala, do laboratório, ela foi para o hospital. E lá foi descoberto, pelos exames, que ela tinha tido um AVC. Uma pessoa nova, 30 anos de idade. Nossa. É comum? Não. É possível? Sim. Mas não é comum numa pessoa de 30 anos de idade. Então, isso me despertou depois que ela entrou em contato comigo, falando realmente o que tinha acontecido e que, graças a Deus, ela tinha procurado um médico. Ela ficou praticamente quase 2 semanas internada. E depois foi descoberto que o problema dela era um problema, como que fala? Um problema do coração, que não se fechou uma parte, acho que chama FOP, alguma coisa assim. E que isso causou o AVC. Mas e se a gente colocasse tudo, Grê, na conta da ansiedade, do emocional? Como que você acha que funciona? Andréia, eu te escutando, eu fico tão... Acho que é triste a palavra, sabe? Porque a gente demorou tanto para ganhar um espaço de reconhecimento em relação à saúde mental. Acho que até a pandemia a gente não tinha tanta visibilidade, assim, quando você falava de questões da mente, né? Então, Verdade. Era uma coisa que ninguém queria falar, ninguém queria dizer que estava procurando com psicólogo. Ainda tem pessoas que acreditam que o psicólogo é médico de louco, então eu não vou. E a gente vem ganhando, sim, um espaço, a gente vem aí com as pessoas dando uma outra importância. Acho que a gente está conseguindo mudar essa percepção. Mas quando vem isso da área médica, né, parece que minimiza um pouco. Então, assim, a emocional não se preocupa tanto. É só a ansiedade, só. Somente a ansiedade. Somente a ansiedade. Tá tudo bem. Não precisa averiguar, né? E será, gente, e todo o resto? E toda a composição que tem o ser humano? E como que está a sua saúde física? Como que estão os seus exames? Você está indo ao médico, você está olhando as outras partes do seu corpo, o seu rim funciona bem, você toma a quantidade de água esperada para o funcionamento normal do seu corpo. Isso muitas vezes está sendo deixado de lado, né? Então, assim, aumenta só a dose do antidepressivo. Sim. Não há uma investigação, Não né? tem uma investigação. E é tudo muito rápido, é tudo muito... Ah, eu fui lá, então marquei com o psicólogo, falou, tá tudo bem, tá tudo certo. Se eu tô com arritmia, não importa. O cardiologista fica pro segundo plano, até o coração parar. E não é assim, né? Então, acho que essa provocação, né? E tirando o emocional. E o resto? Ou cuida só do corpo e não olha pro emocional, né? Então, assim, o Sim. físico tá ótimo, mas eu tô aqui travado. Tô me lesionando na academia. Escutei muito isso há umas 2 semanas atrás de pessoas diferentes. Nossa, eu tô me lesionando de tanto fazer exercício. E eu falei, tá, mas qual que é a sua relação com o seu corpo? O quanto que você integra isso? Né? Tá tudo bem? Ou por que eu tô descontando? A pergunta que eu fiz é, por que você tá com tanta raiva de você? Sim. Porque já não tá mais no cuidado. Se você tá se machucando, treinando, alguma coisa tem. Você precisa avaliar. Mas se olhar como uma pessoa integrada, né? Uma pessoa que não é composta só de uma coisa. Faz sentido, Mi? Grace, quando você falou assim, e todo o resto, e na sequência da sua fala você falou, né? A integralidade. Ou seja, não somos feitos de restos. Somos feitos desse conjunto. E como a Andréa trouxe, o quanto que isso foi negligenciado. Eu vi uma negligência ali no caso que a Andréa trouxe. Né? Ainda bem que ela ainda estava na área da saúde, acho que esse é o chamado que a Andréa, nós psicólogos também olhar o conjunto e não só o foco emocional.
E aí conseguiu justamente dar todo o suporte que a paciente precisava. E como trazer isso para a realidade, que é a grande pergunta, né? As pessoas estão trabalhando. E cada vez mais trabalhando mais, não é, André? Sim. Os burnouts estão aí, acontecendo dia após dia. O que eu posso fazer, mas dentro da minha realidade? Tem uma frase que a gente costuma usar muito em qualquer que seja abordagem terapêutica, né? Diante do cenário que você tem, o que você consegue fazer? Sim. É algo que, notoriamente, para cada uma de nós dentro do processo terapêutico, isso é muito impulsionado dentro da sua realidade. Se você só dorme 6 horas, porque você vai dormir todo dia depois da faculdade, meia-noite, e tem que acordar 4h30 para pegar 2 ônibus, será que você consegue, então, beber mais água? Sim. Já que o dormir não consegue, se você realmente não tem como pagar alguém para limpar a sua casa, você não tem condição financeira para pagar uma pessoa, então o quanto que você consegue negligenciar o cuidado com a sua casa e aumentar o seu descanso no fim de semana. Então é esse equalizador, né? Aqui no podcast a gente usa muito isso, né? Equalizar as vozes, né? Uma fala mais alto, outra, mas para que esse conjunto me traz muito a imagem, sabe do que, meninas? Vocês falando esses vários aspectos de uma orquestra. Eu sou uma que sou fã da arte, né? Quem me conhece, meus passeios é exposição, música, leitura, porque eu vejo muito esse nosso sistema aqui todo, físico, mental e espiritual, a corpo, mente e espírito, como uma orquestra. Então, o maestro, que é o self, né, como lá no filme veio, né, aquele senso de si da Hayley, esse maestro, quando que é a hora da bateria tocar? Quando que é a hora ali do solo se tornar mais evidente? Quando é a hora que o maestro fala, né? Silencia, é o descanso, é a pausa, é um intervalo depois de uma orquestra, né, entre uma sessão e outra. Então, essa orquestra, gente, que está acontecendo aqui enquanto a gente está apresentando sessão em off, ela realmente precisa ser o quê? Assistida. Mas olhando para essa parte que hoje a sociedade coloca sobre produtividade, eu tenho que ser muito produtivo o tempo todo. Então, pensando bastante nisso, a gente entende, né? Grace, você que está mais dentro, né, de uma instituição, né, privada. Minha cabeça estava lá no corporativo. É importante a gente levar para esse lado, porque hoje nós temos recursos, né? Então, quem não tem dinheiro para uma terapia, ou sessão em off, né? Vai adiantar, assim? Claro, já é um passo até se organizar. Sim, uma psicoeducação. Então, Grê, eu acho que é legal você falar um pouco, porque você está o tempo todo, né, às 8 horas do seu dia, você está nessa parte institucional, né? Como que fala? Institucional mesmo, privada. Muito corporativo. E corporativa, né? era essa palavra que eu estava querendo. Corporativamente. Sim, como que você vê isso? Enquanto a Michele falava, até quando ela usou o negligenciar, né? Acho que é importante a gente falar que esse caso da sua paciente, a negligência foi de uma profissional da saúde, não foi dela. Isso. Né? Pelo contrário, ela estava ali atenta a isso. E quando eu comparo, eu vejo dentro do corporativo tantos colaboradores trabalhando 12 horas, 18 horas, e fala, eu não tenho tempo, eu preciso, na hora do meu almoço, estudar um pouco mais, ou eu tenho reuniões que não dá para comer, então vou só comer um lanchinho aqui todos os dias, e se alimenta mal. Mesmo a empresa dando todos os recursos, mesmo a empresa estando ali, parando as pessoas para uma palestra sobre saúde mental, trazendo médicos para dentro da empresa para otimizar, para falar, então você não consegue ir até o consultório está aqui, só marca.
Só põe na agenda e vai lá ver como é que tá. Faça os seus exames. Ou passa numa consulta porque está com uma dor, mas não faz o exame que precisa ser feito. Ou perde a data de retorno para saber o que é. E fala assim, não, eu só preciso de um remedinho para tirar a dor. Ou faz os exames e não leva no Não retorno leva do no médico. retorno do médico. Não, ele mesmo abre e tem um Google. Coloca no Google. Vi que não é isso. nada Não grave, é nada tudo grave, certo, tá nem tudo vou bem. voltar. E não faz um tratamento. Então, quando a Michelle coloca, né, fazer o melhor com os recursos que você tem, é você, de fato, aproveitar isso. Então, se é uma pessoa que está dentro de uma instituição, que tem um convênio médico, que tem acesso, né, eu gosto muito de falar do acesso, porque ainda tem isso, né? Mas eu vou no convênio e tem a tal da coparte. Eu não quero pagar a coparte. Fala, cara, mas será que, né, se você não encontrar tempo para cuidar da sua saúde, da doença você vai ter que encontrar. Sim. Mas tem também... A doença te encontra. Ela te encontra. Tem também aquela parte, né? A gente não pode deixar as pessoas que não têm convênio. Que não É importante tem. colocar que a gente tem um sistema único de saúde, gente. Também. E assim, o quanto, quando a gente fala dessa integração, né? Então, tudo bem, não tenho um convênio, não consigo estar sempre passando ao médico. Hoje a gente vive uma realidade que mesmo na saúde pública você tem ali diversas ferramentas. Sim. A gente não vai falar aqui para não fazer propaganda gratuita, mas tem diversas ferramentas que você consegue um desconto num exame, ou você consegue acelerar algo que precisa investigar, né? Que você consegue acessar. Tem postos de saúde que são excelentes, que tem vacinas, que tem uma série de coisas gratuitas, que não é todo o sistema de saúde no mundo que fornece, nós temos. Então, precisa sim, aqui a gente não vai colocar a qualidade de um público e de um privado. Sim. Mas a importância de você estar atento para você. A consciência. A sua consciência, o seu autocuidado. Sim. Eu gosto muito dessa palavra, Déia. O quanto que eu, de fato, estou me priorizando. Porque fica nisso. Eu estou sentindo uma palpitação, um aperto, mas é ansiedade. É porque eu vi que é ansiedade, porque agora tudo é ansiedade. E será que é, gente? Você foi lá fazer um exame, você procura olhar a sua diabetes, seu colesterol, você sabe como é que tá. Você faz um acompanhamento, você procurou mudar seus hábitos. Então, tudo isso é muito importante. O que eu acho que a gente precisa deixar aqui como um recado é de tentar a gente voltar a falar mais desse equilíbrio corpo, mente e alma. Sim. Porque por muito tempo a gente veio falando de precisa equilibrar todos os pratos, né? Você precisa estar ali bem. E eu não estou falando dessa linha de influencers, né? Então, assim, você cuida da sua filha sozinha, você malha, você estuda, você trabalha, você cuida da casa e tá tudo bem. Trabalha enquanto Não é os sobre- outros dormem. Trabalha não é- enquanto os outros dormem. Não é sobre isso. Não é Ai, sobre que bom. quantidade, é Não. sobre qualidade. Sobre a qualidade e sobre você estar olhando para todos os pontos. Isso. Então, assim, aonde que eu consigo cuidar um pouco do meu lado espiritual? Sim. Sem falar de religião. Eu não estou falando aqui de religião. Mas o quanto você para se conectar, o quanto você silencia, o quanto você pausa, o quanto você abre o olho de manhã e fala, é importante sentar na cama e fazer uma oração, ou eu já estou fazendo café porque Sim. tem que Já trocando peguei a no criança, celular, já já. peguei o celular. Como que eu começo o meu dia? Como que eu paro para prestar atenção no que o meu corpo quer dizer? Né? A minha respiração, será que eu vejo se eu estou respirando, se eu não estou respirando? Um grande indício de saber se é ansiedade ou não é o quanto respira. E falando até do filme novamente, foi uma observação que minha filha fez, eu não tinha me atentado. Eu falei, nossa, a ansiedade é diferente. Ela falou assim, mãe, ela não tem nariz. E eu não tinha reparado nisso. Por que a ansiedade não tem nariz, gente? Porque a primeira coisa é você não respirar quando Michele você está numa colocou crise isso na ansiosa. live. Falei isso na live. A Eu não Michele tinha me colocou. atentado a isso. Ela falou, mãe, a ansiedade não tem nariz. Eu falei, Tem "Nossa, mais uma que não tem. Do Tem. primeiro. Do do primeiro. primeiro? O Sim. raiva. O raiva O também raiva. não tem. Porque também tá na raiva, também né? prende a Não respiração. leva o oxigênio para o Gri, cérebro, não eu raciocina. Me atentei a uma coisa que você disse, né? A gente tem muita questão da produtividade dentro do mundo corporativo. Quando a pessoa não está produzindo lá, ela vai performar em outro lugar. O da academia, todo lesionado. Então, assim, não estou produzindo aqui, mas aqui eu vou performar. Quando, na verdade, o básico funciona. Sim. Dentro do Dos corpo, limites. espírito, mente, o básico funciona. Então, assim, o básico é, eu vou ouvir um podcast, eu vou ler um livro,
né? Da minha saúde, eu vou buscar um posto de saúde, né? E adequar aqui, eu vou no sábado, no meu convênio, já que eu não posso faltar, eu não tenho como. Uma oração, um artesanato. Michele, dos artesanatos. Um artesanato, cerâmica, um brincar na areia. Um pintar, né? Então, assim, o básico, ele funciona também. Um interagir com os amigos. Sim, né? mas as pessoas querem tudo muito. Quando não é muito, não foi feito. Né? Então, assim, eu tenho que fazer um check-up inteiro. Não. Aos poucos. E que muitas vezes colocam a culpa até no trabalho, né, Lu? Então, assim, porque o meu trabalho me consome, porque a minha empresa me consome e eu não consigo fazer. E a empresa tá ali, te dando tudo para que você olhe para você. Eu preciso de você bem aqui dentro, eu preciso de você saudável, né? Então, não adianta só, não tô falando só do resultado, eu tô aqui te dando condições para que você olhe para você, para que você busque ajuda, para que você esteja bem. Mas não, eu tô ali pensando que eu tenho que performar. É o resultado. Eu não consigo parar. É a produtividade tóxica que eu entendo, né? É aquela coisa, a pessoa, quanto mais eu trabalho, mais eficiente eu vou ser. E é exatamente isso, gente. E a ideia aqui, gente, né, para resumir aí o que cada uma trouxe, né? Não é uma coisa ou outra. Não é trazer mais dicotomia. Então, ou eu trabalho ou eu me cuido. Não. É como se a produtividade ela está para o mundo corporativo, assim como a individuação está para a espiritualidade, né? Porque a linha é daqui para cima. E quando a gente olha a nossa produção, é aqui, né? Na parte horizontal. E sem querer, vocês perceberam o que eu fiz? O sinal da cruz. É a integração disso. Né? Essa questão bem individual que a gente bem falou dentro da realidade para cada um e espiritualmente falando, para mim, pessoalmente falando, me chega muito o exemplo de Cristo. Quando para cada um ele fez um milagre diferente. Não foi o mesmo milagre para todos. Para cada um, uma só tocou nas vestes, o outro foi a lama nos olhos. Conforme a necessidade, conforme aquilo que demandava aquele sintoma ou situação. Sim. Então, o quanto que a gente precisa não colocar um com esse, eu não consigo fazer esse outro. Quebrar um pouco essa dicotomia. Já que eu tenho um trabalho, o quanto que eu consigo também cuidar de mim? Sim. Quando eu estiver desempregado, o que eu consigo também manter esse cuidado? E vice-versa. Essa troca, essa orquestra funcionando, mas sem um lado extirpar o outro, né? Sem um lado anular o outro, que foi a palavra que a gente usou. Então, gente, para finalizar, nem tudo é emocional.